Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Pelo fato de você e eu não termos mais o acesso à árvore da vida, de acordo com Gênesis 3, 22 a 24, você e eu estamos em constante degeneração, como consequência do pecado e como consequência de não termos acesso à árvore da vida e à presença do nosso Deus. E pelo fato de estarmos privados da árvore da vida, Romanos 6, 23 se cumpre à risca em cada dia de nossas vidas. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, você e eu nos degeneramos por causa do pecado. E como consequência do pecado existem as doenças. Para você ter uma ideia, já haviam, obviamente, doenças nos dias de Cristo, não há dúvida quanto a isso. Porém, Cristo profetizou, amigo ouvinte, que pouco antes da volta dele, as enfermidades ou epidemias iriam se multiplicar. Há mais de 2000 anos, Cristo previu isso. E nós encontramos isso em Lucas, no capítulo 21. Em Lucas, no capítulo 21, quando Cristo fala dos sinais da sua vinda, ele demonstra para nós que o surgimento de doenças, a multiplicação, diríamos assim, das doenças, seria um dos sinais de que a sua vinda estaria próxima, porque quanto mais a natureza humana se degenera, mais necessidade há de Deus intervir para não nos autodestruirmos. Em Lucas 21:11, Jesus disse: haverá grandes terremotos, epidemias, que são doenças, não é? E fomes em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Veja, Jesus profetizou que com o tempo em que o pecado fosse aumentando e também a nossa natureza fosse se degenerando, nós teríamos mais doenças. Sofremos, amigo ouvinte, primeiramente, por consequência do pecado, que degenerou a nossa natureza, de acordo com Romanos 6, 23. Também ficamos doentes em consequência da influência hereditária. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6, quando diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ali fala-se da lei da hereditariedade, né? Outra coisa, adoecemos também por causa do nosso estilo de vida. Gálatas 6,7 tem um princípio que diz assim: aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se nós cultivamos um estilo de vida saudável, teremos saúde. Se não cultivarmos um estilo de vida saudável no aspecto geral da nossa vida, em todas as áreas, nós obviamente vamos adoecer com mais facilidade. E outro detalhe, há doenças que vêm por causa de aspectos misteriosos para os quais nem temos como explicar. Tamanha degeneração que o pecado proporciona ao ponto de certas doenças surgirem e nós nem mesmo sabermos o porquê que ficamos com aquela doença. Temos, amigo ouvinte, várias razões para a existência das doenças e, óbvio, a principal é a existência do pecado. Mas a Bíblia, amigo ouvinte, nos ensina a enfrentarmos com este momento em que perdemos a saúde. Eu queria ler para você um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 3 ao 5. Aqui oferece-se um princípio muito interessante para você lidarmos quando perdermos a saúde, lidarmos com a perda da saúde. E, obviamente, precisamos crer que Deus pode nos curar e que também mudanças em nosso estilo de vida podem contribuir para que o organismo reaja melhor diante das doenças e possa, assim, proporcionar a nossa cura. E em 2 Coríntios 1, 3 a 5, lemos o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Primeiramente, Deus precisa ser a sua fonte de conforto e de consolo. Verso 4, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação,
para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Veja que bonito esse texto. Esse texto diz que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, em todas as nossas dificuldades, até nos momentos em que perdemos a saúde. E Ele o faz também para que possamos consolar aqueles que estiverem passando pelos mesmos problemas que nós. E no verso 5 é dito: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Esse texto diz também que assim como os sofrimentos de Cristo se manifestarem em grande medida a nosso favor, nós podemos ser instrumentos de Deus para levarmos às pessoas a mesma consolação, o mesmo consolo que recebemos de Deus, para que outras pessoas que passam ou passaram pelos mesmos problemas de saúde que nós, possam receber o conforto que nós um dia recebemos de Deus. Amigo ouvinte, nós temos como prevenir as doenças, mas nós não temos como evitá-las totalmente, porque estamos num mundo de pecado e a nossa natureza está degenerada. Porém, se você e eu nos esforçarmos com a graça de Deus para obedecermos aos princípios de saúde que Deus nos orienta, nós ficaremos bem menos doentes do que as outras pessoas que não seguem os princípios de saúde de Deus. Em Deuteronômio capítulo 7, Deus prometeu, entre outras coisas, no verso 15, o seguinte: o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Deus, diz esse texto, não permitirá que as mesmas doenças que afligem aqueles que não seguem a Deus aconteçam em sua vida. Ele é fiel. Agora, pode ocorrer de você e eu não termos não termos adotado um estilo de vida saudável, ou adotamos apenas parte de um estilo de vida saudável. Então, nunca culpemos a Deus pelas nossas doenças. O problema está no pecado, o problema está em nosso estilo de vida, o problema está nas influências hereditárias, o problema está em certos aspectos dos quais não conhecemos e que são misteriosos. O mais importante é que você encontre o seu consolo em Deus, porque Deus pode curar você. E se Deus não o fizer, Ele terá razões muito claras e plausíveis para isso, e com o tempo Ele poderá lhe mostrar. Confie em Deus, obedeça a palavra de Deus e você vai desfrutar de muita saúde. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia.